A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 20. Redenção. O propósito da encarnação. O propósito da encarnação era dar ao homem o direito de se tornar um filho de Deus. Veja Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O homem somente poderia se tornar um filho de Deus através de receber a natureza de Deus. Por isso, Cristo veio a fim de que o homem pudesse receber vida eterna. Veja Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O homem poderia receber vida eterna somente após ter sido legalmente redimido da autoridade de Satanás. Veja Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Por isso, em nosso estudo, o passo seguinte após a encarnação é a redenção, a qual era de fato o objetivo da encarnação. Vimos que as qualificações do Redentor do homem requeriam um encarnado. Agora, estudaremos como o encarnado redimiu legalmente o homem da autoridade de Satanás e tornou possível a ele receber a natureza de Deus. A redenção do homem é legal. Ela gira em torno da lei da identificação. A identificação é dupla. Ela inclui a identificação do homem com Adão e sua identificação com Cristo. O plano inteiro de redenção gira em torno desta dupla identificação do homem com Adão e com Cristo. A revelação de Paulo. Deus deu a Paulo a revelação da obra finalizada da redenção e do presente ministério de Cristo. Paulo fala do fato de que esta revelação lhe foi dada nas seguintes escrituras. Em Romanos capítulo 16, versículos 25 e 26, Paulo a chama de meu evangelho. É uma revelação de Jesus Cristo, não da parte do homem, mas da parte de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 17, nos é mostrado onde Paulo recebeu sua revelação. É uma revelação que havia sido mantida em segredo, mas agora se tornou conhecida. Em Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 12, Paulo revela que seu entendimento no mistério de Cristo, que não havia sido manifestado a outras gerações, era devido ao fato de que ele o recebeu por revelação. Dentro desta revelação que Paulo recebeu, como fundamento básico, estava a revelação da identificação do homem com Adão e com Cristo. Quando um filho de Deus compreende claramente esta dupla identificação, o fundamento para a renovação de sua mente está posto. Antes de estudarmos esta revelação da identificação, estudaremos por que foi necessário ter sido dada uma revelação da redenção após Cristo ter ressuscitado e subido ao Pai. Necessidade da revelação de Paulo. Vimos na primeira lição deste curso que existem dois tipos de conhecimento. Um é o conhecimento do homem natural. Esse conhecimento é derivado dos 5 sentidos do corpo físico. O outro tipo de conhecimento é aquele que é dado ao homem pelo Espírito Santo. É chamado conhecimento por revelação. A palavra de Deus é esta revelação. Na encarnação, a revelação de Cristo que foi dada ao homem foi dada no nível dos sentidos de seu corpo físico. João disse em 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2, abre aspas, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, fecha aspas. O homem viu a Cristo e suas obras com seus olhos físicos. A vida do Filho de Deus foi vista diante do homem. O homem ouviu com seus ouvidos as palavras que ele falou, e ele pôde tocá-lo com as suas mãos. O conhecimento que o homem possuía sobre Cristo durante sua vida na terra foi obtido exclusivamente através de seus sentidos físicos. Esta revelação física de Cristo não era suficiente por si só
para que o homem tivesse fé em Cristo como o Filho de Deus ou tivesse entendimento da redenção nele. Mateus capítulo 16, versículos 15 ao 17, mostra que Pedro declarou que Cristo era o Filho de Deus. Então Cristo fez uma notável afirmação. Ele disse, abre aspas, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Fecha aspas. Aquilo que Pedro havia visto, ouvido e tocado com respeito à vida de Cristo, por meio dos 5 sentidos do seu sistema nervoso, os quais estão embutidos em sua carne, não havia dado este conhecimento. Esse conhecimento veio como uma revelação especial do Pai. Contudo, foi somente uma revelação temporária, pois, quando Pedro viu a morte de Cristo, com seu sentido da visão e talvez tocado em seu corpo sem vida, toda a esperança fugiu de seu coração. Como os discípulos viram a morte e ressurreição de Cristo. Os discípulos conheciam o significado da crucificação de Cristo, seu sepultamento e sua ressurreição somente através de seus sentidos físicos. Eles viram o açoitamento de Cristo, viram os cravos entrando em suas mãos e pés. Eles ouviram suas palavras, abre aspas, Deus meu, por que me desamparaste? Fecha aspas. Os discípulos viram e tocaram o corpo de Cristo no processo de embalsamamento, quando foi preparado para o sepultamento. Os discípulos viram a pedra removida da sepultura e os lençóis de linho vazios. Eles viram, ouviram e tocaram o corpo ressuscitado de Cristo. Eles viram Cristo subir aos céus. Este conhecimento físico, contudo, não lhes deu o entendimento do significado espiritual da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Na crucificação de Cristo, eles viram somente seu sofrimento físico. Eles nada sabiam do sofrimento espiritual de Cristo quando seu espírito foi feito pecado. Os discípulos não sabiam onde o Espírito de Cristo estava ou o que estava fazendo durante o tempo que seu corpo físico esteve na sepultura. Eles não sabiam nada sobre Cristo ter vencido Satanás em sua ressurreição. Eles nada sabiam sobre a ascensão de Cristo com o seu próprio sangue no Santo dos Santos. Eles nada sabiam do ministério de Cristo à direita do Pai após ele tê-los deixado. Uma revelação necessária. Foi necessário que o Espírito Santo revelasse a redenção completa que foi efetuada no Espírito de Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 16, fala desta revelação. Sabedoria, como é chamada. Os versículos 9 e 10 dizem, abre aspas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Fecha aspas. Esta revelação, que era necessária, não poderia ser dada senão após o Pentecostes, quando o Espírito Santo veio guiá-los a toda a verdade. Agora que já vimos a necessidade de uma revelação a respeito da redenção, estudaremos a identificação, que é o coração da revelação da redenção. Identificação com Adão. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21, nos dá um quadro claro da identificação. Gênesis capítulo 3 nos dá o pecado de alta traição por parte de Adão, mas por 4.000 anos a revelação ficou em silêncio sobre este assunto. Agora, Paulo revela que a raça humana foi identificada com Adão em sua transgressão. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, abre aspas, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Fecha aspas. A morte que entrou em Adão passou para todos os homens. Percebemos neste versículo que não é somente a morte física, mas a morte espiritual, ou seja, a natureza de Satanás. Romanos capítulo 5, versículos 14 ao 19, mostra que esta morte sempre reinou sobre aqueles que não cometeram pecado de alta traição,
porque por um ou através da identificação com ele, muitos morreram. Romanos capítulo 5, versículo 18, mostra que, através da identificação com Adão, o juízo veio sobre todos os homens. O julgamento de Adão se tornou o julgamento de todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 19, mostra que, através de Adão ou por causa da identificação com Adão, todos os homens foram feitos pecadores. Então, Paulo revela que, através dos séculos até o dia atual, o pecado reinou no reino da morte, onde Satanás é senhor, pelo fato de que a raça humana foi identificada com o primeiro homem, Adão. Existem dois lados da redenção, o lado legal e o lado vital, ou seja, prático. O lado legal é o que Deus fez por nós em Cristo. O lado vital é o que Deus faz em nós em Cristo. Assim também, há um lado legal e um lado vital na queda do homem. O lado legal é o que Satanás fez para nós em Adão, e o lado vital é o que Satanás faz em nós quando, por natureza, somos filhos da ira. Vitalmente, ou seja, na prática, não estávamos com Adão no jardim, mas legalmente, sua morte, sua escravidão, seu julgamento e tudo que a morte espiritual fez dele se tornou nosso. Agora, Deus redimiu completamente o homem de todo o resultado da traição de Adão através da identificação da raça humana com seu filho. Esta é a mensagem que esta revelação está nos dando em Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21. Se o senhorio de Satanás sobre o ser humano foi devido à identificação da humanidade com Adão em seu crime de alta traição, é legalmente possível que as obras de Satanás sejam destruídas pela identificação da raça humana com o Filho de Deus, que é o segundo Adão. A identificação de Cristo com a humanidade do homem. Estudaremos agora os passos pelos quais o Filho de Deus e a humanidade se tornaram identificados no lado legal da redenção do homem. O primeiro passo foi a identificação de Cristo com nossa humanidade. Isto aconteceu em sua encarnação. Veja Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Abre aspas, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Fecha aspas. Como vimos em nossa última lição, Cristo andou como o primeiro homem deveria ter andado, fazendo a vontade de Deus Pai. Contudo, esta não foi uma completa identificação com o homem. Cristo não havia identificado a si mesmo com a natureza do homem. Se Cristo, em sua encarnação, tivesse participado da natureza que reinava no espírito do homem, ele teria sido espiritualmente morto durante seu ministério terreno. Ele não poderia ter revelado Deus ao homem. Por isso, sua identificação com a natureza espiritual do homem aconteceu durante sua crucificação, quando sua hora havia chegado para cumprir o propósito para o qual ele havia vindo ao mundo. Isaías capítulo 53, versículos 4 ao 6. A tradução direta do hebraico para o português diz o seguinte, abre aspas, certamente nossas doenças ele levou e nossas dores ele carregou, ao passo que nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos causa o bem-estar estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas desviadas, e o Senhor colocou nele a iniquidade de todos nós. Fecha aspas. Esta tradução é tirada da tradução judaica do Antigo Testamento. A identificação de Cristo com a natureza de pecado do homem. A revelação que Paulo recebeu em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é que Deus realmente fez Jesus se tornar pecado por nós.
Ele não somente levou nossos pecados, mas a própria natureza pecaminosa foi colocada sobre Jesus até que ele se tornasse tudo o que a morte espiritual havia feito do homem. Na mente de Deus, não é Cristo que estava sendo pendurado na cruz, mas sim a raça humana. Assim, cada um de nós pode dizer juntamente com Paulo, abre aspas, eu fui crucificado com Cristo, fecha aspas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não estivemos com Adão no jardim vitalmente, ou seja, na prática, fisicamente, mas estivemos lá legalmente. Do mesmo modo, vitalmente, ou seja, na prática, não estivemos com Cristo na cruz, mas estivemos ali legalmente. A identificação da raça humana com Cristo foi tão completa quanto foi sua identificação com Adão. Agora que a identificação de Cristo com a humanidade estava completa, começam os passos na redenção. O primeiro passo foi pagar a penalidade do homem. O julgamento que era do homem caiu sobre Jesus e ele foi desamparado por Deus. Isaías capítulo 53, versículo 8 diz, abre aspas, por opressão e juízo ele foi tirado. Quanto à sua linhagem, quem dentre eles cogitou que ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, a quem era devido o golpe? Fecha aspas. Versão padrão americana. O juízo, o golpe, era para o homem, mas caiu sobre Cristo, pois eles haviam se tornado um. Cristo morreu sob o nosso julgamento e nós morremos com ele, e ao pagar nossa penalidade no inferno, fomos identificados com ele. O Salmo 88 nos dá o quadro de um homem justo no inferno sobre quem pesa toda a ira de Deus. A ira de Deus pesa sobre Cristo porque ele foi feito um conosco na identificação. Atos capítulo 2, versículos 24 ao 28, nos mostra o sofrimento de Cristo no inferno. O texto nos diz que sua alma não foi deixada no inferno, versículo 27, mas que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. A palavra grega para grilhões significa sofrimento intenso, ou seja, uma angústia intolerável, mostrando que quando Cristo foi ressuscitado, seu espírito foi livrado do intenso sofrimento que ele suportou como nosso substituto pelo pecado. Cristo sofreu até que Deus pudesse justificar a raça humana. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, revela que Cristo foi justificado em espírito. Cristo, na identificação, se tornou tão completamente um conosco que ele mesmo necessitou de justificação quando a penalidade do homem foi paga. A versão de Rotherham diz que Cristo foi declarado justo em espírito. O passo seguinte na redenção era que aquele que havia sido feito pecado, ou seja, Cristo, fosse gerado de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 5, falando da ressurreição de Cristo, diz que Deus Pai lhe disse, abre aspas, tu és meu filho, hoje eu te gerei, fecha aspas. Atos capítulo 13, versículo 33 diz, abre aspas, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, fecha aspas. Depois que a penalidade do homem foi paga, Jesus Cristo teve que nascer de Deus e passar da morte para a vida, exatamente como o homem, porque Cristo se identificou com a nossa morte espiritual. Após Cristo ter sido justificado em espírito e ter nascido de Deus, ele, como homem, venceu a Satanás. É evidente que Satanás tentou manter Cristo dentro de sua autoridade. Satanás reteve Cristo até que Deus pudesse declarar o homem justo. Romanos capítulo 4, versículo 25, na versão de Rotherham, diz, abre aspas, o qual foi entregue por causa de nossas ofensas e ressuscitou porque fomos declarados justos. Fecha aspas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, revela que, quando fomos declarados justos, Jesus foi feito justo.
Então, Cristo foi gerado de Deus e, no poder de sua divindade, ele confrontou Satanás e triunfou sobre ele como um homem. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz, abre aspas, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, fecha aspas. Cristo exibiu os principados e as potestades como suas conquistas. Cristo foi o primeiro homem a libertar a si mesmo do domínio de Satanás e triunfar sobre ele. Quando Cristo ressuscitou como um homem, as forças de Satanás foram colocadas sob seus pés. Veja Efésios capítulo 1, versículos 20 ao 23. Questionário. 1. Qual era o objetivo da encarnação? 2. Dê 3 escrituras mostrando a revelação de Paulo. 3. Por que foi necessário ser dada uma revelação? 4. Que lugar a identificação tem na redenção? 5. O que o homem se tornou através de sua identificação com Adão? 6. Dê 5 escrituras mostrando a identificação do homem com Adão. 7. Por que Cristo se identificou somente com a humanidade do homem na encarnação? 8. Quando Cristo foi identificado com a nossa natureza espiritual? 9. Por que foi necessário para Cristo ser vivificado em espírito? 10. Quando Cristo, como homem, venceu Satanás?